Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando então mais uma vez a nossa webconferência, uma videoaula rapidinha, dessa vez sem muitas anotações, porque são alguns tópicos que vocês têm justamente no livro e que falam do grande filósofo, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Então, nome bem forte, como é forte a filosofia de Hegel. Eu tentei achar uma foto bonita de Hegel para colocar na nossa página, mas, não foi possível. Mas, de qualquer forma, tem ele aí na foto, na caricatura que a gente colocou no livro também, dá para ter uma ideia de como era esse filósofo que, como nós dissemos, marcou o início de toda a filosofia contemporânea. A gente pode dizer que Kant e Hegel são os dois principais marcos para a filosofia contemporânea, e Hegel, de uma forma especial, através da sua filosofia da história, ele marca uma inflexão de toda a filosofia para um campo do idealismo alemão, que depois vai ser transvestido também do materialismo de Marx, de Feuerbach e tantos outros. Mas é importante a gente recordar um pouco dos problemas que Hegel enfrentou enquanto filosofia, enquanto teoria do conhecimento. Os mesmos problemas das disputas entre os inatistas e os empiristas que a gente colocava. E a solução também de Kant, que Hegel vem a criticar. Por que Hegel faz estas críticas? Se nós olharmos para a realidade exposta na filosofia, tanto dos inatistas como René Descartes, e se nós pegarmos toda a tradição da filosofia, que é praticamente inatista, no sentido de que existe um conhecimento anterior que nos permite captar a essência da coisa, mas praticamente é a coisa que impõe a nós o conhecimento, a percepção do que ela é. Seja do mundo das ideias, seja se eu tenho, dentro da perspectiva aristotélica, ideia e forma de uma tesoura, e essa é a forma dessa tesoura que eu vou conseguir captar pela minha mente. Isso é a forma como os inatistas respondem à questão do conhecimento. Para os empiristas, nós temos a questão da experiência, e não existirá nenhuma segurança no conhecimento, porque é cada experiência que vai me passar o conhecimento. Falo nesse ponto de um empirismo mais radical, como o de David Hume, que é um empirismo mais radical, mais robusto, vamos dizer assim. Bom, o empirismo impôs então um problema. E se é cada experiência que vai possibilitar a mim o conhecimento, como eu vou ter certeza de um conhecimento seguro? Como eu vou me fixar em um conhecimento que seria seguro, que seria determinado, que seria determinante para sempre? Não existiria possibilidade. Daí que Kant elabora a sua brilhante teoria, da questão da percepção das coisas, e que o conhecimento não se dá a partir das coisas com as quais eu me deparo, mas o conhecimento está na minha mente, nas categorias da minha mente, que possibilitam que eu conheça. Pois bem, nesse sentido, nós alcançamos um conhecimento seguro das coisas. É importante perceber nesse sentido, que Kant também, segundo Hegel, ele tem um problema no conhecimento, ou na sua teoria do conhecimento, que ele coloca simplesmente o conhecimento na mente humana e a impossibilidade de se conhecer as coisas. E aí Hegel postula a ideia de que existe uma segurança de que o todo pode ser conhecido, E aí a ideia de que a realidade ela é inteligível, o real ele é apreensível pela razão. Isso por um motivo muito claro,
Porque para Kant, para Hegel, aliás, tudo é manifestação do mesmo Espírito. E é interessante notar que Espírito aqui não é o Espírito Santo, não é o Espírito de Deus, não é o Espírito que algumas religiões manifestam, não. O Espírito aqui é a própria razão que está presente no mundo, do qual a nossa razão também consegue captar o seu sentido. Então, na verdade, onde está o conhecimento para Hegel? O conhecimento está na minha mente, que possibilita eu conhecer a realidade. Então eu tenho categorias que me possibilitam conhecer. Estamos aí dentro, de acordo com Kant. Mas não somente nisso. Eu conheço a realidade porque ela é compreensível. Diria Hegel, ela é inteligível. A realidade ela pode ser captada. Existe uma razão na própria realidade, na própria natureza das coisas. E por isso eu consigo lê-las, eu consigo compreendê-las, eu consigo formar teorias com a minha mente a partir dessa realidade. Mas a razão se dá também no encontro dos dois elementos. E aí que a gente tem a formação da teoria. E aí também a gente vai perceber que a razão ela é histórica. E é nessa percepção do espírito, né, que Hegel tanto fala, né, o seu livro principal é a Fenomenologia do Espírito. Né, a Fenomenologia do Espírito é um dos livros mais complexos, mais difíceis de se compreender em toda a filosofia. Na Fenomenologia do Espírito, Hegel demonstra que é todo real que é compreensível. Agora, essa compreensão se dá historicamente. É a partir da história que a gente vai conhecer a realidade. E a realidade ela vai sendo compreendida a partir de um movimento progressivo de conhecimento histórico. Pois bem, esse conhecimento histórico ele se dá de forma dialética. E eu queria que vocês guardassem 3 elementos da filosofia hegeliana. 3 elementos da dialética hegeliana que são fundamentais. O primeiro elemento chama-se tese, onde se afirma uma determinada ideia. Tese, primeiro elemento. O segundo elemento, antítese. Antibacteriano, por exemplo, antibiótico, né, uma negação. Então, uma antítese, ela é uma negação da tese. Então, eu afirmo uma determinada verdade, ou a história afirma uma determinada verdade, que vai ser negada, e que posteriormente dessa negação, e na contraposição entre a tese afirmada e a negação que tenta destruí-la, você vai ter uma afirmação que vai ser a síntese. E aí você chega numa nova teoria, podemos dizer numa nova tese, que novamente vai ser negada pela antítese e que novamente vai ser sintetizada desses 2 elementos num elemento único, que é a síntese. Ora, o movimento histórico, o movimento da realidade é lido por Hegel a partir desses 3 elementos e que vão estar presentes também em outras filosofias posteriores. Feuerbach, Marx, os jovens hegelianos, né, todos vão seguir essa perspectiva histórica que Hegel defende. Ok? Teremos outros momentos para tirar essas dúvidas, mas espero que a gente tenha conseguido avançar nesse sentido. Muito obrigado a vocês, muita saudade de vocês, na verdade, né, vontade de encontrar para a gente conversar, né, para a gente ter aula presencial, enfim. Mas uma hora isso acontece. Grande abraço.